Presidente, senador Sérgio Souza, eu subo a essa tribuna no dia de hoje para... Acho que o termo correto é repudiar um pouco o tom precipitado em que o ministro Manteiga, hoje, de forma assodada, na minha avaliação, se posiciona contra a abstenção do representante do Brasil no Conselho Executivo do FMI, professor Paulo Nogueira Batista. Eu falo isso porque acho que foi assodada, porque quem conhece a história do professor Paulo Nogueira Batista, que é o nosso representante do Fundo Monetário Internacional, a sua responsabilidade, sabe que primeiro o ministro tinha que ter conversado com ele. Então, um telefonema para a diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, nesse momento, dizendo que aquela não era a posição do governo brasileiro, e chamar o nosso representante de volta ao Brasil, prestar esclarecimentos, eu não achei a forma mais indicada. Vou ligar para o ministro pessoalmente para dizer isso. Já passou o tempo que o Brasil tinha essa postura no passado de subserviência às posições do FMI. Então, eu estou aqui lamentando a postura do ministro, até para dizer que o nosso representante no Fundo Monetário Internacional, o professor Paulo Nogueira Batista, volta a falar da sua responsabilidade, respeitabilidade. O que ele quis dizer aqui, desde o começo, foi chamar a atenção e trazer à luz os acordos absurdos que estão incluídos naquelas cláusulas. Hoje, uma matéria do Financial Times, que tem o título "Países latino-americanos protestam contra o FMI sobre ajuda à Grécia", destaca parte do voto do professor Paulo Nogueira Batista, no qual o economista argumenta que a depressão econômica duradoura e o desemprego severo levaram à crise política na Grécia. Continua o professor Paulo Nogueira Batista no seu voto. A percepção generalizada é que as dificuldades provocadas por políticas de ajuste draconianas não estão surtindo efeito de nenhuma forma, e isso tem solapado ainda mais o apoio público ao programa de ajuste e reforma. O jornal americano continua, afirma, em entrevista, Batista disse que já havia se abstido no passado, mas que ele agora estava convencido de que essa segunda etapa do programa está baseada nos mesmos pressupostos frágeis que atrapalharam o primeiro resgate e que mais tarde foi duramente criticada pelo próprio FMI. O segundo programa sofre de muitos dos mesmos problemas do primeiro. O professor Paulo Nogueira Batista também já havia divulgado nota para esclarecer que suas avaliações sobre a decisão do fundo em relação à Grécia representam uma visão pessoal e não refletem o posicionamento dos 11 países que representa na diretoria executiva que ocupa no FMI. Agora, presidente e senador Sérgio Souza, o que chama a atenção o professor Paulo Nogueira Batista, eu acho que chama a atenção e teve grande repercussão no mundo pelos fatos. E aqui estão os números da Grécia, que eu queria falar primeiro do desemprego. Depois dos planos de ajuste do Fundo Monetário Internacional. O desemprego na Grécia, que estava em 9,5% em 2009, depois dos planos aumentaram para 12,6%, 17,7%, 24,3% e 26,7%. Esse é o atual nível de desemprego da Grécia. Crescimento econômico, que em 2009 tinha sido menos 3,1%, continua e hoje é menos 4,2%. Dívida pública, que em 2009 era 129%, a nossa dívida está em 35% em relação à dívida PIB, chegou a 160%. São esses números. Foi isso que o professor Paulo Nogueira Batista quis chamar a atenção no seu voto. Mas quero trazer mais números. Faço aqui um resumo dos pontos que a carta da intenção do governo grego ao FMI para pleitear novo aporte de recursos. Carta assinada em 17 de julho de 2013, essa agora, que o professor Paulo Nogueira Batista se absteve. E o governo brasileiro tem que ter orgulho
da posição do professor Paulo Nogueira Batista, e não essa posição do ministro Manteiga. Está escrito lá, o mesmo de sempre: reforma fiscal, elevação de tributos, privatização de empresas públicas, demissões, redução de salários do funcionalismo público, corte de gastos públicos, redução de direitos sociais, desregulamentação do mercado de trabalho, medidas de agilização para a realização de pagamentos do setor privado e por aí vai. Não é por outro motivo que a situação política do atual governo de Antônio Samaras, da esquerda democrática, de Antônio Samaras, está em grande dificuldade. A esquerda democrática retirou-se da coalizão, protestando contra as recomendações do FMI e da Troika e contra a tentativa de fechamento da TV estatal grega. Samaras tem hoje uma frágil maioria no parlamento grego. Conta com 155 votos de um total de 300. E o apoio político às políticas de austeridade do seu governo vem caindo vertiginosamente. Aqui citam novamente os números que eu acabei apresentando aqui aos senhores senadores. Eu quero chamar a atenção do ministro Manteiga, que essa tem sido a posição da nossa presidenta. E eu quero encerrar o meu breve pronunciamento falando do discurso da nossa presidenta Dilma, no final de 2012, na sessão plenária da cúpula ibero-americana, na Espanha, onde a presidenta Dilma foi na mesma linha apresentada pelo professor Paulo Nogueira Batista. Falou a nossa presidenta: temos assistido nos últimos anos aos enormes sacrifícios por parte das populações dos países que estão mergulhados na crise, reduções de salário, desemprego, perda de benefícios. As políticas exclusivas que só enfatizam a austeridade vêm mostrando seus limites. Em virtude do baixo crescimento e apesar do austero corte de gastos, assistimos ao crescimento dos déficits fiscais e não à sua redução. Acabei de falar agora que a dívida pública da Grécia chega a 160% do PIB. Os dados e as previsões para 2012 e 2013 mostram a elevação dos déficits e a redução dos PIBs. Palavra da nossa presidenta Dilma. Sabemos que os impactos da crise são diferentes entre os países e as respostas à crise também têm suas diferenças e produzem consequências diversificadas. O equívoco, porém, é achar que a consolidação fiscal coletiva, simultânea e acelerada, seja benéfica e resulte numa solução efetiva. Segue a presidenta Dilma: o que temos visto são medidas que, apesar de afastarem o risco de uma quebra financeira, não afastam a desconfiança dos mercados. E, mais importante ainda, não afastam a desconfiança das populações. Confiança não se constrói apenas com sacrifícios. É preciso que a estratégia adotada mostre resultados concretos para as pessoas, apresente um horizonte de esperança e não apenas a perspectiva de mais anos de sofrimento. Senhor presidente, eu encerro aqui o meu pronunciamento, dizendo ao professor Paulo Nogueira Batista que eu senti orgulho hoje da participação desse brasileiro como membro representando 11 países no Fundo Monetário Internacional. Ao contrário da postura do ministro, esse senador aqui sobe a essa tribuna para aplaudir sua coragem de lançar esse debate no mundo, no período em que tem eleições na Alemanha, e que a sua posição, claro, externou a uma posição de muitos cidadãos de vários países do mundo, preocupados com essa crise prolongada e com os efeitos dessas políticas de austeridade. Eu, senhor presidente, acompanhei a última eleição grega. Estive na Grécia, com o jornalista Fernando Moraes e com a equipe visitando aquele país. Havia uma grande esperança por transformações. Tinha um partido, Syriza, que tinha um slogan que foi um slogan parecido com o de Luiz Inácio Lula da Silva na sua primeira campanha, de que a esperança podia vencer o medo. E por pouco não foram vencedores naquele processo eleitoral. Mas sentia a angústia daquele país, um país que resistiu bravamente na Segunda Guerra Mundial ao domínio nazifascista, a um país que é berço de toda a nossa história. Senti o drama
de ter um desemprego superior a 20%, hoje chega a 26%. De uma juventude com desemprego de mais de 60%. Mas de um povo batalhador que está resistindo nas ruas. E eu tenho certeza que a Grécia vai dar a volta por cima. Mas eu assumo essa tribuna aqui hoje porque, sinceramente, senador Sérgio Souza, eu como presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Vossa Excelência é vice-presidente também dessa Comissão de Assuntos Econômicos. Tive muito orgulho da postura corajosa desse brasileiro nesse órgão, Fundo Monetário Internacional, sendo uma voz discordante, nadando contra a corrente, tentando esclarecer aquilo que está óbvio. Basta olhar os números, que não há saída por dentro desse modelo. Então, professor Paulo Nogueira Batista, saiba que aqui nesse Senado Federal, na sociedade brasileira e em todo o mundo, muitos cidadãos aplaudiram o seu voto pela abstenção. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência.